Saúde, bem-estar e informação. Começa agora pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Saúde. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Saúde. Eu sou o Dr. Leonardo Armon, oftalmologista, e já começo perguntando direto. Você sabe o que é hanseníase? Sabia que tem cura? Quem não passa pelo abraço, pelo copo, prato, nem pelo aperto de mão? E mais, quanto mais cedo descobrir, mais fácil é tratar e viver bem? O Vox Populi de hoje é sobre hanseníase e esse assunto é sério. O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos novos. Então, se você conhece alguém que tem uma mancha na pele, que não sente calor ou frio, dor, que tem vergonha de procurar ajuda, fique ligado no programa de hoje que a gente vai esclarecer muita coisa. Quem explica tudo isso pra gente de forma clara, sem tabu, preconceito, é o dermatologista e assessor do Departamento de Hanseníase da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Dr. Egon Luiz Rodrigues Daxbarre. Bem-vindo, Dr. Egon, tudo bem? Tudo bom, muito obrigado. Vamos começando então a entrevista. Para vocês que acompanham a gente, vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Rádio Catedral, pelo nosso YouTube e pela Web TV Redentor também. Dr. Egon, começando primeiro de tudo, o que é a hanseníase? Então, Leonardo, a hanseníase ela é uma doença transmitida por uma bactéria, que é uma bactéria já descoberta há muitos anos, né? A primeira bactéria descoberta no mundo, né? E ela se adaptou muito com o ser humano, então ela é uma infecção que fica muito tempo no organismo sem ser reconhecida. Ela se adaptou com a gente, né? Então ela consegue conviver com a gente sem causar grandes problemas no início. Então essa doença já está há muitos anos convivendo com o ser humano. Perfeito. E é uma doença que já tem há muito tempo, né? A gente vê na parte histórica o quanto é interessante essa parte histórica, como lidavam antigamente, como lidam hoje, né? Bem interessante. Sim. E uma dúvida que a maioria das pessoas tem tem cura mesmo? É uma doença que tem cura. Como é uma bactéria, né? A gente pode tomar antibióticos e esses antibióticos matam a bactéria. Acho que o grande desafio não é a cura, porque a cura todo mundo alcança. Mas é bem importante porque o paciente entende cura como voltar a como era antes, né? Que é o desejo de todos nós. Só que dependendo do grau de avanço da doença, a gente pode não conseguir evitar que sequelas aconteçam. E aí está o desafio, porque você cura matando a bactéria, acabando com a doença que tem a bactéria como causadora. Mas isso não quer dizer que a pessoa volta totalmente ao normal. Esse é que é o desafio. Então, quanto mais precoce, né, a gente conseguir tratar e descobrir a própria doença, né, é importante. Então, assim, essas campanhas de conscientização que a gente tem é muito importante por isso, né? E como é que a pessoa pode pegar a hanseníase? Como é que ela pode desenvolver a doença? Então, a hanseníase ela é uma doença que ela é transmitida pelo ar. Porém, ela não é igual uma gripe, que a gente pega tão facilmente assim, que a gente tem várias infecções ao longo da vida, né? Então, a transmissão vai de uma pessoa que não está tratando, pela parte respiratória, que está em contato com outra pessoa muito próxima. Então, geralmente é uma pessoa que mora junto, que convive muito frequentemente. Então, não é fácil pegar. E a gente tem uma defesa natural contra essa doença. Então, 90% das pessoas que entram em contato, elas não adoecem. Mas esses 10%, que geralmente é alguém que está em contato com alguém que não sabe nem que tá com a doença, né? Acaba podendo correr risco de adoecimento. Uma dúvida, assim, até pessoal. O paciente que tem um sistema imune comprometido, ele tem maior chance de desenvolver? Não se demonstrou isso até agora. Na verdade, é uma defesa realmente daquela que nasce com a gente, né? Então, uma pessoa debilitada, obviamente, ela tem maior risco de ter doenças, até por conta da saúde geral dela. Questão da nutrição, a idade, que a gente sabe que prejudica também o nosso sistema de defesa. Mas não é necessariamente ligado, por exemplo, a uma pessoa que está fazendo uma quimioterapia, uma pessoa que tem HIV sem tratamento, né? Então, essa questão da defesa, ela é bem específica. Tem que ser uma defesa ruim contra aquela bactéria. E a gente estava até falando sobre isso agora, então, assim, daria para a gente colocar um público que tem mais risco de pegar a doença? Teria como a gente incluir um público para isso? Sim. Quem corre mais o risco de ter a hanseníase? A gente já tem até os estudos desenhando isso, né? Que as pessoas que correm mais risco são os conviventes domiciliares. Eles têm um risco de 4 a 10 vezes mais do que a população do dia a dia, né? Então, uma pessoa que mora nos últimos 5 anos
ou morou nos últimos 5 anos com uma pessoa que tem a hanseníase, mesmo que ela não seja transmissora da doença, ela corre maior risco de ter a doença, porque ela está no meio propício ou que tem ali pessoas que estão transitando e que podem estar transmitindo. Pela proximidade mesmo com o paciente doente, né? Então, Exato. assim, era até que antigamente, né, historicamente falando, eles isolavam esses pacientes, né? E quais são aqueles primeiros sinais que o corpo costuma dar que o paciente já está com a doença? Então, a gente chama período de incubação, né? Aquele período que a pessoa fica com a bactéria, com o agente infeccioso, mas ele não consegue ter ainda as primeiras manifestações, né? Então, isso gira mais ou menos ali em torno de 2 a 7 anos. E aí a pessoa simplesmente não sabe o que está acontecendo. Depois começam a aparecer alguns sinais, né, como manchas mais claras que a pele ou avermelhadas, essas manchas que a pessoa não sente nada, e aí começa a aparecer muito lentamente, de uma forma precoce, assim como o acometimento dos nervos, onde a pessoa começa a ter falta de sensibilidade, dormências, prejuízo na movimentação, dos músculos, né? Então ela perde força, o chinelo sai dos pés, ela não percebe, o copo cai da mão. Então, essas primeiras queixas, elas são já o início dos primeiros sintomas da doença. E é por isso até que eu bato sempre nessa tecla aqui, quando vem os médicos para poder fazer entrevista, da importância de ter um especialista, de ir no especialista, né? Sim. Porque você vê que esses testes, às vezes, passam desapercebidos no dia a dia do paciente. Ele acaba que não vê, não sente, acaba que acha normal, acha que é um descuido, né? Sim. Então, assim, é muito importante procurar realmente esse especialista para poder avaliar sobre isso e ter o melhor tratamento possível, que quanto antes tratando, né, menor a lesão. E o paciente, às vezes, ele não sabe nem localizar direito o que está acontecendo, ele acha estranho aquelas sensações, né? Ele acha que é coluna, ele acha que é um problema da junta, cansaço do dia a dia. Então, até aquela doença se estabelecer, ele demora, né? Mas o problema é que depois, quando fica muito claro também a doença, já fica avançado. E aí acaba que perde o tempo, né? O timing do tratamento, né? E assim, qualquer mancha na pele que não dói nem coça, elas são sempre suspeitas ou não são? Ou tem algum tipo que chama mais atenção para a hanseníase, assim? O que poderia acender aquele sinal de alerta que a pessoa que está vendo que tem que correr, assim, para procurar? A gente tem muitas doenças dermatológicas, né? A pele é um órgão do corpo humano, então tem doenças muito frequentes do dia a dia. Então, não dá pra gente falar assim, olha, mancha é igual a tal situação, né? Mas o fato de não coçar, de não doer, de não arder, por exemplo, que na verdade é pela falta de sensibilidade, que é uma característica quase que exclusiva dessa doença, já é um sinal de alerta. Então, não é qualquer mancha, mas a mancha não coçar é um bom indicativo. Aí, obviamente, indo no especialista, indo no médico treinado, que sabe proceder o diagnóstico, aí sim ele vai estabelecer. Senão as pessoas vão ficar desesperadas, né? Eu tenho uma mancha que não coça, então é hanseníase. Não. Mas ela deve procurar, porque também, se não for hanseníase, vai ser uma outra doença dermatológica. Né? E aí acaba que, assim, quanto antes descobriu, já trata, né? E hoje em dia, a exposição ao sol, a gente vê também a incidência de câncer de pele, essas coisas, acaba passando desapercebido no paciente. É muito importante a gente procurar o especialista em qualquer alteração, né? Dermatológica, pessoal, assim como oftalmológica, qualquer alteração, vocês têm que procurar o especialista. Perfeito. É importante. Quem cuida da saúde previne a doença, né? Então, perfeito. É muito importante. Uma outra dúvida agora que é essa questão da lesão, o formigamento e a dormência nas mãos e nos pés podem ser a hanseníase ou podem ser outros tipos de doenças? Existem várias doenças, né, que dão problema, né? Compressões da medula na coluna vertebral, né? As hérnias de disco, né? Os bicos de papagaio. Então, essas questões de compressão são muito frequentes e causam dormência. A gente tem doenças neurológicas mais difíceis que o neurologista sabe também investigar, mas a hanseníase ainda é uma doença muito comum. Então, no Brasil, a gente tem todo ano mais ou menos 30 mil casos novos descobertos. Então, é muito assustador, né? É muito frequente, né? Então, é uma doença de saúde, importância de saúde pública. Saúde pública. Então, a gente tem que pensar sempre em hanseníase. Depois, procurar saber se é outra causa, né? Assim como diabetes, por exemplo, é muito prevalente, também causa dormência, né? Exato. E a prevalência também da diabetes é muito grande, né? Muito. A neuropatia diabética que os pacientes têm é bem intensa. E assim, é bom você procurar o especialista para poder saber se que é ou não é, até para poder... São tratamentos totalmente diferentes, né? Sim. E
Agora uma pergunta, né? A hanseníase pode afetar os olhos, nariz ou outros órgãos? Sim. A pergunta dos olhos tá ali, né? Tem que estar presente, né? Tem que estar presente. Dos olhos a gente não pode deixar passar, né? Exatamente. A gente tem que puxar a sardinha pro nosso lado também. Isso é muito importante, porque se fala muito nas mãos e nos pés, porque são muito chamativos, né? Então acaba que as deformidades, elas levaram, principalmente no passado, quando a doença não tinha tratamento, não tinha cura, né? A cura da hanseníase começou a vir mais ou menos na década de 40, 50, mas ainda muito ruim. Então, depois da década de 80, é que a gente conseguiu falar melhor em cura. Então, você imagina a quantidade de pessoas que adquiriram sequelas. E aí isso chama atenção pelas deformidades. Mas o olho fica esquecido. Esquece. As pessoas não têm essa noção do olho, né? Quando vai procurar um oftalmologista, às vezes já está com perda de visão, já está com uma inflamação, né? E como a bactéria ela tem uma afinidade por temperaturas menores do corpo, então no olho, na parte anterior do olho, né, que é mais menos quente, né, do que o interior do corpo, a bactéria gosta daquela localização. Então a gente tem muito problema ocular, principalmente falta de sensibilidade. Então, pacientes que podem, por exemplo, cair um cisco no olho e não perceber. Não perceber, aí acaba desenvolvendo abrasão na córnea. Úlcera. E assim, puxando agora um pouquinho para a parte oftalmológica aqui, rápido para vocês, tem dois acometimentos muito comuns da hanseníase que acontece. Um é a uveíte, que é a inflamação da úvea, tá? Dentro do olho, pessoal, o gelzinho que a gente tem, ele pode inflamar, pode causar perda de visão e tudo mais. E a outra parte também que é importante é essa perda de sensibilidade favorece, tá? A que você se proteja. Quando você não tem a sensibilidade, você não se protege. E aí acaba que começa a formar úlcera e tudo mais. É uma doença que, quando acomete o olho, normalmente é muito agressiva e leva a perda de visão quando não bem acompanhado. Perfeito. E se a pessoa demorar a tratar, o que pode acontecer com ela? Então, a hanseníase ela tem uma característica de que ela vai proliferando, né? Vai se multiplicando dentro do organismo. O organismo não conseguiu conter a doença. E aí você, além das manchas, caroços que vão surgindo em formas mais avançadas, né, o organismo pode tentar responder. E ao tentar responder e defender, porém de maneira ineficaz, quer dizer, não consegue curar a doença, ele causa danos. Então ele ataca os nossos tecidos, o próprio sistema de defesa. Exato. E aí vem as inflamações, como você falou, do olho. Mas também essas inflamações no nervo em outros lugares vão causar o que a gente conhece como as deformidades. Deformidades, né? E aí acaba que o paciente começa também a afetar, também aí entra em outra parte da medicina, que aí a parte do paciente começa a ficar com vergonha de sair de casa, aquela dificuldade toda de procurar ajuda, né? E isso é muito importante que o paciente vá procurar, porque quanto mais tempo demora, pior é a chance, né? Isso sobrecarrega, inclusive, o sistema de saúde, né? Porque você muitas vezes cura a doença, a bactéria, mas você tem que tentar reabilitar o paciente, fazer fisioterapia, você tem que fazer cirurgias de reabilitação. O INSS, ele entra em auxílio-doença, quer dizer, é todo um contexto, né? Essa parte reparadora, né? E assim, ela é muito mais cara do que a de preventiva, né? A parte de prevenção. E não é fácil de conseguir no SUS, Não é fácil de conseguir no SUS. E assim, uma coisa que eu comento, principalmente eu faço um paralelo aos pacientes de glaucoma. Sim. O paciente que acaba tendo esses problemas, como glaucoma tem na hanseníase e tudo mais, o paciente acaba que ele sobrecarrega os outros familiares. E aí acaba que não só ele fica doente, a família no entorno fica doente. Sim. Então assim, a gente vê que isso sobrecarrega muito, né, o nosso sistema de saúde, que aí acaba que as pessoas começam a não se cuidar também, porque tem que cuidar do outro. Às vezes são pacientes jovens. Né? No mercado de trabalho. E começa a se negar, né? A gente viu isso no Covid. Às vezes as pessoas tinham uma pessoa que estava doente em casa e não trabalhava para não contaminar. Então assim, acaba que sobrecarrega também a questão do nosso governo, nosso país, tudo isso. Sim. E assim, essa bactéria da hanseníase, ela passa pelo ar, como você falou, e assim, eu queria que você frisasse esse pessoal que não é como uma gripe, pessoal, porque isso é uma coisa que fica para eles, né? Sim. Então, quando a gente fala que é uma doença respiratória, todo mundo fica com medo, né? Mas já vem logo a história do Covid, né? A pessoa fala assim, então eu posso pegar em qualquer lugar, então eu vou andar com máscara e tudo. Mas não, como a gente falou que tem uma defesa muito boa, né? E a maior parte das pessoas não pega a hanseníase, então a gente consegue ter uma certa tranquilidade, né?
Apesar de ser respiratória. Mas, por exemplo, tuberculose é muito mais virulento, muito mais agressivo. Isso. Calma, a gente ainda vai entrar nesses assuntos, mais esses paralelos a gente já vai falar ainda, Dr. Egon. Nós vamos para o intervalo e já a gente está de volta com mais informações sobre hanseníase e esses paralelos com outras doenças também que a gente vê no nosso dia a dia, que não são muito faladas. Aguardem e estejam com a gente. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Voltamos ao Vox Populi Saúde. Se você chegou agora, hoje a nossa conversa é sobre hanseníase. Quem tira todas as nossas dúvidas e coloca fim no preconceito sobre o assunto é o dermatologista e assessor do Departamento de Hanseníase da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Dr. Egon Luiz Rodrigues Dexbacher. Dr. Egon, voltando aqui às perguntas que assim, é bem interessante. Voltando agora um paralelo lá atrás. Sim. A hanseníase sempre se chamou hanseníase? Não, a hanseníase, ela em pouquíssimos lugares no mundo se chama hanseníase, né? No Brasil teve uma lei que foi colocada visando a mudança do nome por causa do preconceito que existia, ainda existe, e então a doença se chamava historicamente como lepra, né? Então, só que essa palavra, ela virou sinônimo de coisa ruim, de problemas de afastamento das pessoas, né? Então, esse preconceito todo carregado na palavra fez com que fosse feita uma lei para mudar o nome. Por outro lado, a gente sabe que no mundo inteiro a palavra ainda é utilizada. Então, uma faca de dois gumes ali, né? Que a gente fica entre o preconceito e o estigma, e talvez o desconhecimento de pessoas sobre o que é a hanseníase, como as pessoas conheciam com o nome lepra, né? Então isso é importante, assim, porque a desinformação talvez leve a mais problemas, muitas vezes, do que o preconceito, enfim. Porque se você for olhar, né, o afastamento, assim, por mais que tenha essa questão que o pessoal usava o nome de forma preconceituosa, sim, quando você fazia o afastamento, é uma forma de você evitar o contágio, né? Na verdade, o que aconteceu é que isso era a única forma que as pessoas tinham naquela época, né? Então elas colocaram as pessoas isoladas, tinham os leprosários, né? Mas isso não era eficaz. Então isso gerou mais problemas do que benefício, digamos assim, né? Então foi uma medida que foi tida como errada, já foi até motivo de reparação financeira das vítimas desse isolamento forçado, inclusive era compulsório. As pessoas eram presas, né? Assim, eram obrigadas a ficar isoladas. Não era um isolamento como Covid. Viola os direitos humanos. Exatamente, né? Exatamente. E sem benefício, né? Não era uma coisa, você vai se tratar, depois você volta, ou vai botar uma máscara e depois você volta. Não era bem dessa forma, né? E caso não trate, assim, ela tem alguma forma do próprio organismo combater ou não? Existiam uns casos muito raros, mas praticamente a doença ela acabava por uma autodestruição. Quer dizer, o sistema imunológico tentava combater a doença, mas mutilando a pessoa, né? Então a cura espontânea, digamos assim, ela não do ponto de vista médico aceitável, né? Como acontece, por exemplo, em doenças virais, né? Então, como a doença tem cura, o tratamento é gratuito, né? Fornecido. 15 dias depois de você iniciar o tratamento, você não transmite mais a doença. Então, não tem por que a gente não tratar, né? E assim, esse acesso, até agora, uma das minhas perguntas o paciente hoje pelo SUS viu uma manchinha, como é que ele pode se inserir nesse sistema para poder ser visto? Como é que funciona? A gente tem os médicos de família, né, que estão sendo sempre capacitados para terem conhecimento sobre hanseníase, já que é a primeira porta do sistema de saúde. Então, ele procurando um posto de saúde com a suspeita, ele já vai ser examinado, né, e conduzido. Se por acaso o colega não conseguir fazer o diagnóstico, ele vai encaminhar para o dermatologista ou para um centro de referência. Mas o tratamento está disponível, ele pode ser começado imediatamente, não requer exames, né? Você consegue fazer o diagnóstico clinicamente. Então é bem fácil, não é difícil, né? Então o que falta mesmo para a gente poder assim, praticamente zerar, né? Seria
conscientização é o principal, né? Se a gente conscientizasse as pessoas disso, né? Sim. O problema também é que as pessoas acabam tornando assim, acham que é irrelevante, né? Sim. Uma manchinha aqui, ali. Tem outras doenças que a gente falou anteriormente que também causam, né, essas manchas na pele, então assim, acaba que fica um pouquinho mais complicado. E aí, a partir de quando que esse tratamento, ela para de transmitir? A partir de 15 dias? Ele começa o tratamento? 15 dias. Em até 15 dias. Então, seria uma data limite. Ele começa e ele já para de transmitir. Mas ele continua o tratamento por quanto tempo? Então, o tratamento, atualmente, ele varia em umas formas brandas por 6 meses e em umas formas mais avançadas por 1 ano. Então, o tratamento ainda é considerado longo. Já foi mais longo no passado. No passado se tratava 2 anos, a vida toda. Então, a medicina foi evoluindo, foi se pesquisando, as medicações melhoraram, vão melhorar ainda futuramente. A gente tem expectativas de surgimento de novos tratamentos. Recentemente estão havendo pesquisas, né, como nunca houve antes. Então, demorou-se muito para estabelecer essas novidades, digamos assim, né? E aí a gente consegue combater a doença, né? Mas o mais importante você falou, a informação, o combate ao estigma e preconceito e levar a um diagnóstico mais precocemente possível é o desafio. Porque depois, você já sabendo o que você tem, é administrar a medicação, seguir com acompanhamento médico e de outros profissionais de saúde e pronto, vai dar tudo certo. E assim, agora uma dúvida até pessoal também. O paciente... Assim, eu faço um paralelo assim com a tuberculose. Por exemplo, um dos problemas da tuberculose é que o paciente para com o tratamento no meio. Perfeito. Tem esse índice de pessoas que abandonam o tratamento na hanseníase ou não? Infelizmente tem. Ele é mais baixo do que a tuberculose, né? Os estudos mostram que na tuberculose a maior parte do abandono está relacionado com a melhora rápida da doença, que ele se sente bem, se sente curado e ele interrompe. Na hanseníase, às vezes tem a ver com efeitos colaterais, não tanto com essa sensação de melhoria. Então, o índice de abandono é mais baixo. Não é como na tuberculose, não. Sim, e até isso é mais uma dúvida pessoal, inclusive, que acredito que seja do nosso ouvinte também. Se ele começou um tratamento, já não está transmissível mais, e ele para esse tratamento, a doença continua progredindo ou ela estaciona naquele estágio e você fica com as sequelas daquele estágio? Como é que funciona? Se ele interrompe o tratamento, ele fica um tempo ainda inativo, né? Digamos assim. Mas vai voltar a proliferar porque as bactérias não morreram, né? Então você vai ter a reativação da doença quase que com certeza. E a partir dali ele pode desenvolver novas sequelas ou as sequelas que não tinha. E pode voltar a contaminar, né? E voltar a transmitir a doença. Né? Exatamente, É importante essa questão da transmissão porque as pessoas pensam assim, então naqueles 15 dias a pessoa tem que usar máscara, afastar, não conviver, né? Os talheres. Não, na verdade a hanseníase ela não se transmite pegando, não se transmite tocando, ela não se transmite através do contato com o mesmo copo. Esses 15 dias, você imagina o seguinte... A pessoa estava há anos, às vezes, convivendo com a pessoa. Não são os 15 dias que vão fazer diferença, né? Porque ele já estava com a doença, ele só não sabia, né? Então, isso pode levar a mais preconceito afastando esses 15 dias do que se a gente conviver normalmente, né? E como 90% tem defesa natural, então não é uma coisa aceitável você afastar a pessoa naqueles 15 dias. Ah, perfeito. Porque acaba que esse isolamento é até ruim, né? A pessoa se sente mal e aí começa a querer abandonar o tratamento. Até deve ser uma das causas de abandono do tratamento, né? Que esse isolamento que acha que tem que fazer por uma herança de uma história lá atrás que foi tratado assim. Volto a frisar aqui, pessoal. Eu não sou especialista aqui, é o Dr. Egon. E foi por causa desse isolamento que causou também esse trauma de trocar o nome da doença, né? Tem muita gente, por exemplo, que chama tudo de lepra, né? Por exemplo, um cachorro na rua com alguma doença veterinária. Eles chamam de hanseníase, né? Qualquer coisa que tá de mau agouro é associado, né? Tinha até umas questões assim religiosas envolvidas. As pessoas achavam que era um castigo divino. Achavam que envolvia uma relação direta com pecado, né? Com pecado, exatamente. Então ainda existe esses estigmas e preconceitos ainda na população, né? E acaba que, assim, isso só atrapalha, né? Não ajuda em nada. Vocês imaginam uma pessoa que precisa de apoio, né? Ela precisa fazer o tratamento e ela está sofrendo outras barreiras. E aí acaba que ela começa a pesar, né? O que vai fazer, né? Isso que é complicado. E, assim, você falou pra gente que consegue o tratamento gratuitamente. E aonde que consegue? Seria na clínica da família? Seria
na UPA, nos grandes centros? Ou assim, só no postinho de saúde já consegue esse tratamento? Como é que funciona esse acesso? Como é uma doença considerada crônica, né, de acompanhamento prolongado, então são nos postos de saúde e clínicas da família. Em emergências não vai ter esse tipo de tratamento, até porque não dá para fazer o segmento, né, na emergência. A emergência não é local, né, como você sabe, de seguir um caso desse. Então você não encontra, você vai encontrar nos postos e nas clínicas de família. É um tratamento gratuito, né? E ele não é um tratamento vendido, né? Bom, diga-se de passagem. Ah, legal. É um tratamento que a pessoa deve procurar realmente o serviço público. Ele pode até ir no serviço privado, ser diagnosticado, ele pode até acompanhar no serviço privado. Mas o remédio ele é fornecido pelo governo. Perfeito. Ah, isso é ótimo, porque aí assim, o acesso é muito mais fácil, né? A pessoa não precisa gastar, porque assim, é mais uma daquelas dificuldades que tem do paciente aderir ao tratamento. E como você falou, é importante, muito importante, pessoal, por que não é feito em emergências? Por causa do segmento. Que você mesmo falou pra gente aqui, que é acompanhando, mantendo esse acompanhamento, ver se está regredindo, você pode mudar até a duração do tratamento, que pode ser de 6 meses a 1 ano. A 1 ano, dependendo do quadro. Sim. E esses remédios, eles são fortes, têm muitos efeitos colaterais, como é que funciona? É oral, é injetável, como é que funciona? Então, atualmente o tratamento ele é único, né? Ele só muda o tempo, mas eles é composto de 3 antibióticos, né? Então, isso já leva um problema com a população, porque ela vê lá antibiótico, tomar 1 ano, né? Tá acostumada a tomar 7 dias, 10 dias e tomar 3, né? Mas os efeitos colaterais são administráveis. Não é que, vamos dizer assim, é totalmente tranquilo, porque todo medicamento tem chance de você ter algum tipo de problema. Né? É uma reação, né? Ainda mais por tempo prolongado. Mas eles são bem administráveis. Então, bem conduzido, dá para, se você entender se está tendo algum efeito colateral, inclusive trocar o remédio. Ah, legal. Então, a gente tem 3, mas tem mais 2, por exemplo, que podem ser usados para substituição. Ah, então é assim, favorece ainda mais que o paciente consiga fazer o tratamento, né? Perfeito. É por isso que eu ia até perguntar se tinha alguns estudos de mudar esse tratamento. E se eles fizessem um medicamento que juntasse esses 3 antibióticos num só, também seria mais fácil o acesso? O que você acha disso? Eu acho que seria interessante. Seria interessante pensar, talvez em 2 deles serem colocados juntos e tal. Mas tecnicamente ainda não se chegou nisso, né? Mas como um deles é tomado só uma vez por mês, aí já fica difícil. Entendi. Porque na tuberculose, eles são todos diários, né? Na hanseníase, não. Tem um deles que é só uma vez por mês. Ah, então por isso que eu te perguntei. Além disso, eu perguntei também por causa fazendo assim, um paralelo com a oftalmologia. No glaucoma, tem alguns colírios que são 3 colírios num só, porque usa diariamente. Eu achei que todas as medicações usavam diariamente. Sim. Então, assim, é até bom para esclarecer para vocês que estão aqui, ouvintes, que tem um dos medicamentos que é uma vez por mês, que ainda facilita mais ainda a adesão, pessoal. Sim. É importante tratar. E menos efeito colateral. Exatamente. Fica menos exposto, né, à medicação. E paciente que está grávida ou amamentando, ela pode tratar? Como é que funciona nesses casos? Ela deve tratar, né? Porque já tem vários estudos que mostram que a pessoa com hanseníase avançada durante a gravidez pode levar a um nascimento prematuro ou dificuldade na gravidez. Não é porque a doença vai ser transmitida para o feto, mas é porque as condições da gravidez ficam prejudicadas, né? Então ela deve sim tratar. A amamentação ela não está contraindicada, né? Tem alguns cuidados, algumas recomendações que o médico sabe orientar ali, mas a amamentação sempre vai ser superior à possibilidade da passagem de algum medicamento pelo leite. Então, não contraindica. O benefício da amamentação é infinitamente maior do que... Muito, de longe. Perfeito. E, assim, uma coisa que é pouco falado, né? As crianças também podem ter hanseníase? Ou... é mais como um idoso, mais como algum público mais velho? Como é que funciona? Essa é uma ótima pergunta, porque é engraçado que durante a minha formação médica, né, do pouco que a gente escuta de hanseníase, que é muito durante pouco... Durante a faculdade, eu saí com a impressão de que quase não tinham crianças com hanseníase, né? E aí depois, me especializando, eu fui ver que a realidade é outra. Então a gente tem mais ou menos ali umas 1.500 crianças por ano. Caraca. Com hanseníase. Novas. Fora as que já trataram com sequela. Caraca. Então, assim, é um impacto muito grande porque é uma população ainda que nem começou a vida adulta, não está trabalhando, está estudando. Né? Então, os prejuízos que a gente vê no jovem trabalhando, a gente vai ver nas crianças estudando, né? Então, pode sim. Não é muito comum ter crianças muito pequenas.
Então a faixa ali está mais ou menos ali em torno dos 10 anos para frente, na maioria das vezes. Mas em lugares que a doença é muito descontrolada, principalmente no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste, a gente tem crianças muito novinhas já com hanseníase. Hanseníase. E é importante falar disso porque muita gente acredita que é uma doença de idoso, porque historicamente falando, não se fala tanto de hanseníase, né? Ou mesmo a lepra em crianças, mas existe, pessoal. Então, assim, você que tem um filho, que tem uma mancha na pele, entendeu? Já tem que procurar o dermatologista. E se você for pelos serviços de saúde pública, primeiro a clínica da família ou o próprio posto de saúde para poder marcar um dermatologista para poder ver realmente essa lesão. Perfeito. E quem mora na mesma casa do paciente que tenha a hanseníase, ele tem que fazer algum exame? Hoje tem uma política pública muito estabelecida, né, já baseada em alguns estudos, em que não é porque a pessoa mora que ela vai ter, mas o risco é aumentado. E aí existe, primeiro, o exame físico, né? O exame comum médico, né? Que você olha, examina a pele toda, vê se tem dormência, se tem algum problema no nervo. E a pessoa não tendo nada, ela faz um teste sorológico, que é um teste rápido, semelhante àqueles que a gente vê para outras doenças, né? Com uma gotinha de sangue na ponta do dedo, que vale frisar que não é para diagnóstico. É para ver se a pessoa entrou em contato. E aí, se ela entrou em contato, ela vai ser seguida por até 5 anos. Então ela segue 5 anos, todo ano sendo examinada, para diminuir a chance dela ter a doença e não ser detectada rápido. Mas não porque ela vai dar positivo e vai tratar. Vai tratar. Então a gente vê algumas coisas de internet de pessoas falando de fazer esse teste a qualquer motivo. E isso não vai ajudar essa pessoa, porque ela vai ficar desesperada. Vai isso dar pode positivo. ter sido um contato antigo, né? Muito e não antigo. manifestou necessariamente, E né? talvez nunca manifeste. Então ele não é um teste para diagnóstico, não é confiável para esse ponto. Seria só para a pessoa para ver se ela teve contato ali no momento, e mesmo assim não é 100% da sensibilidade, né? Não. Pode ser que ele já tenha tido contato anteriormente. Perfeito. E aí acaba que só confunde, né, um pouco, né, a cabeça das pessoas. Você imagina o desespero da pessoa, né? Como uma suspeita ou que teve contato com alguém que teve, né? E foi um momento muito rápido de contato. Ela faz esse teste e dá positivo. É positivo. Ela vai querer tratar. Na hora. Né? E vai tomar 1 ano de remédio à toa. À toa, e assim, acaba que é um peso também pro nosso sistema de saúde, Perfeito. né? Que acaba que é um custo também a medicação, que ele arca com tudo isso. Claro. E o pior não é isso, eu acho que talvez é o pânico que cria, né? Você acaba que a família toda fica naquela... É como se fosse uma mania de... que assim, vai passar, não vai passar. Isso é muito ruim, né? Pra saúde mental, né? Que foi muito prejudicada desde a época do Covid, né? Exatamente. E a gente vai fazer uma pausa rapidinha e já volta com mais informações sobre hanseníase. Fiquem ligados, pessoal. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Voltamos com o nosso último bloco, hoje conversando sobre hanseníase. E você acompanha tudo pela rede social da Rádio Catedral, pelo nosso YouTube e pelo Web TV Redentor. Participem. Doutor Igor, voltando agora com as perguntas aqui que são... A gente estava falando um pouquinho de rede social, né? Quais são esses maiores mitos que o pessoal difunde nas redes sociais sobre a doença da hanseníase? O que assim, o pessoal fala que é errado, que tem que tomar muito cuidado? A gente vê que, na verdade, como a gente está num mundo moderno e que a gente tem muito acesso à informação, a gente deveria estar melhor informado, né? Só que, na verdade, a desinformação também corre muito rápido. Então, assim, a gente vai vendo pessoas que já tiveram a doença e que aí tiveram alguma experiência ruim e acabam falando, colegas que deveriam falar coisas melhores e, às vezes, falam coisas que não devem, né? Mas passa muito por essas crendices populares, muitas vezes, de achar que às vezes você usando um banho de erva a pessoa vai curar a doença, porque como é uma doença na maior parte das vezes causada por lesões de pele, a pessoa acha que é tratar a pele o problema, né? Mas na verdade a bactéria ela está dentro do organismo, tanto que afeta os olhos, afeta outros órgãos. Então, ainda tem essa questão das pessoas acharem que é uma doença causadora de feridas, que o dedo cai, né? Então, as pessoas acham que vai sair caindo o osso, né? A ponta do dedo. E, na verdade, isso acontecia pela falta de sensibilidade e falta de cura.
né? Mas uma vez curado e fazendo cuidado com as partes não sensíveis, né, que não sente, a pessoa consegue evitar as sequelas que tinham no passado e que foram associadas a essas crendices. E aí tem pessoas que lançam mão de banho de erva, de desinfetante. As pessoas vão achar que vão ser curadas espontaneamente, né? Negam ajuda, negam a doença. Então a pessoa fala, não tenho essa doença porque eu não sou pobre, ou porque eu não moro num lugar sujo, né? Acham que a sujeira, o esgoto... Associam, né, a coisas erradas. Né? Acham que ter dinheiro evita que a bactéria chegue, né? Então a gente sabe que as pessoas em aglomeração têm maior risco de transmissão porque a doença tem transmissão respiratória. Então é óbvio que se a pessoa mora em uma casa com poucos cômodos e muitas pessoas, aumenta o risco. E é uma pessoa que tem condição financeira melhor, habita num lugar melhor. Mas não é relacionado com o dinheiro, e sim com as condições de habitação. E uma coisa que eu sempre falo sobre informação, assim, o problema não é a informação, é a fonte. E hoje, cada vez mais, o pessoal procura as fontes de informação como rede social, coisas que nunca foram, né, fontes de informações confiáveis, né? Perfeito. E o pessoal começa a achar que é. Agora, uma pergunta histórica aqui, voltando um pouquinho atrás. Há muito tempo atrás teve a revolta da vacina, na época que tinham muitos cortiços no Rio de Janeiro. Nessa época também tinha uma proliferação muito grande da doença ou não? Como é que era esse paralelo histórico, falando um pouquinho de curiosidade agora? A doença ela sempre teve altos números, né? Desde sempre. Ela só começou a ter uma diminuição a partir do momento que começou a entrar a cura na década de 80. Só que ela era subnotificada, então ela não era muito relatada. Entendi. Então a gente não tinha números. Então parece que ela aumentou e que naquela época não tinha, porque a doença era escondida, né? Na época bíblica, né, por exemplo, os pacientes tinham que se anunciar. Quando andavam pelas ruas, eles andavam com um sino pendurado, né? Que interessante. Para as pessoas se afastarem. Né? Então você imagina quem é que vai querer andar na rua com um sino? As pessoas se escondiam, né? E aí os números do Brasil e do mundo até então eram muito precários e ainda são muito precários. Recentemente a Índia adotou a notificação obrigatória. O Brasil já notifica a doença obrigatoriamente desde a década de 80. Então, você vê, mesmo nos dias de hoje, a Índia é populosa, muito grande, né? Está começando a ter números mais confiáveis. Isso é um assunto bem interessante que você abordou agora, que é a questão da notificação. Isso aqui vai para os nossos ouvintes que são da área da saúde, a importância de notificar as doenças, pessoal. A gente só sabe tratar, entendeu? A gente só sabe como é que está o tratamento, como é que está ficando a saúde pública com a notificação da doença para poder fazer esse acompanhamento, ver se está tendo cura, se está tendo abandono. Isso tudo metrifica para a nossa parte de gestão em saúde pública. Sim. E o que fazer se o paciente sofre esse preconceito, essa discriminação? O que ele pode fazer? É bem interessante, né? Por exemplo, a gente tem grupos, né, que lidam muito com isso, que estudam isso e dão muito suporte. Então, desde a psicologia, o serviço social, né, o assistente social, a pastoral da saúde, por exemplo, ela é engajada nessa causa, né? A gente tem movimentos sociais, né, que cuidam, que são formados por ex-pacientes, ou seja, é a pessoa que foi afetada falando para outra pessoa. Então, o Mohan é um movimento nacional que lida com isso, né? O movimento da Pastoral de Saúde, por exemplo, tem visita em casa, vai na casa das pessoas ver suporte, tem cestas básicas que alguns governos dão. Então, assim, tentar procurar esse tipo de ajuda, né? Mas eu acho que a própria família, sendo melhor informada, né, já dá um suporte muito bem grande. Interessante, né? Assim, agora vamos fazer um bate-bola aqui, que a gente está nos últimos minutos dessa entrevista, que assim, é muito enriquecedor até para a gente que é profissional de saúde, que não vê muito na faculdade. E assim, agora começando o bate-bola. Existe vacina? Você acha que vai existir? Sim ou não? O que você me diz? Os estudos ainda não foram promissores para vacina. É uma vacina específica, né, que é aquela que a gente deseja. E a gente tem uma vacina que dá uma proteção parcial, que é a BCG. Então, todo paciente que convive dentro da casa com alguém que teve hanseníase, ele recebe a vacina BCG, o que aumenta um pouco a proteção. Mas ela não é eficaz a ponto de evitar. Então, esse é um desafio ainda. E assim, outra agora, uma curiosidade. Qual foi o maior mito, assim,
sobre hanseníase que você gostaria de derrubar assim, para os nossos ouvintes não caírem nessa falácia das redes sociais ou de profissionais que não são gabaritados ou não tenham a expertise? Eu acho que é a questão realmente da convivência. O afastamento, né? Assim, as pessoas se auto-isolarem ou serem isoladas pelos outros, né? É o maior impacto. Então a gente tem em escolas, né? A gente tem afastamento de professores, a gente tem concursos públicos que colocam isso como condição para a pessoa não concorrer. Então isso ainda está muito no imaginário, que é uma doença, digamos assim, muito fácil de pegar. Então, é importante a gente finalizar combatendo, entre aspas, a primeira fala nossa, que a transmissão é pelo ar, né? Então, ela é pelo ar, mas ela não é igual uma virose. Você não vai pegar porque andou de ônibus, você não vai pegar o metrô e pegar a doença. Não é porque uma pessoa passou por você com a doença que você vai adquirir. Você precisa realmente conviver muito tempo para poder, talvez, adoecer. Né? Então, não é fora fácil. Isso, ainda tem a questão do sistema imune ainda, né? Que é o mais importante que tem. Que assim, pode ser que você tenha o contato com a doença, até que a gente conversou sobre o teste que o pessoal faz de sorologia, né? E nunca manifestar a doença. Você tá lá positivo e vai ficar a vida inteira positivo. Eu atendo hanseníase desde 2002 como médico e nunca usei uma máscara. Nunca deixei de pegar nos meus pacientes. Então, assim, isso é importante. E provavelmente se fizer a sorologia, né? Sim. Provavelmente pode ser que dê positivo e não quer dizer. Vida que segue, isso. Nada que se preocupar. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Vox Populi Saúde, Dr. Egon, e eu queria que você cumprimentasse a nossa audiência e nos passasse como é que a gente pode ter acesso ao senhor, como é que a gente pode conhecer um pouco mais do seu trabalho, marcar uma consulta, como é que a gente pode encontrar o senhor? Perfeito. Eu queria agradecer essa oportunidade, né? É uma doença pouco falada, então nossos ouvintes vão ter uma oportunidade de pesquisar mais, de se informar mais, né? E questionarem também os pacientes que têm as suas dúvidas, levar para os seus médicos, né? E qualquer coisa pode marcar no 99568-2766. Pelo WhatsApp mesmo, se quiser ter uma consulta médica, estou à disposição. Excelente, muito obrigado. E assim, é muito importante esse tipo de bate-papo que a gente está tendo, essa entrevista que a gente está tendo com essas informações, porque não fica só refém dos movimentos que tem, né? Os meses de cada tipo de doença, que a gente consegue falar, isso quebra a barreira temporal, né? Bem interessante. E espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Eu queria agradecer a todos os ouvintes pela companhia. Curtiram o bate-papo? Então siga o Vox Populi Saúde nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, no Facebook e em plataformas de áudio. E lá você também pode conferir os programas anteriores. Nos vemos na próxima semana. Até lá, pessoal! Saúde, bem-estar e informação. Você acabou de ouvir Vox Populi Saúde.